Entretanto, nós queremos crescer num instante, especialmente nos 70s. Queríamos todos crescer muito rapidamente. Mal sabíamos nós que não era preciso pensar assim, porque o tempo passa a correr, não é? E gosto de política. Talvez Achas o meu ainda... assunto favorito para falar com os amigos, eles devem ficar cansados de me ouvir a falar da política. Eu acho que as pessoas estão muito mais abertas hoje em dia e que nós somos sortudos e sortudas como mulheres, mães destas crianças. Este episódio tem o apoio de Creative 7, a empresa de marketing que faz o seu negócio brilhar. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Sem Espinhas. Hoje estou sozinha, a minha colega não pôde estar aqui connosco. Um beijinho para ti, Cristina. Mas vamos, como sempre, antes de começar e antes de apresentarmos a nossa convidada de hoje, lembrar que nos pode seguir em todas as plataformas, desde o YouTube, ao Facebook, ao Instagram, ao TikTok, ao Spotify, em todo o lado. Se colocar o Sem Espinhas e o Ora Cá Estamos, vai, sem dúvida, encontrar-nos. E é sempre uma boa iniciativa ir à procura dos nossos programas, dos nossos episódios, porque para além disso, para além de estar a aprender, está também a divertir-se e a informar-se, e é o caso do que temos hoje para si. A minha convidada é subejamente conhecida da comunidade e é um prazer estar a falar com ela. Cristina Marques, bem-vinda ao Sem Espinhas. Muitíssimo obrigada por o convite. É um prazer sempre. O Sem Espinhas é um programa no feminino. Tentamos trazer ao de cima histórias no feminino, de mulheres da nossa comunidade, e claro está que não podíamos deixar de te ter aqui. Cristina, como é que começa o teu percurso? Em primeiro lugar, tu és uma das primeiras, salvo erro, da nossa comunidade a interessar-te por estudos de mulheres, estudos femininos. Bem, primeiro é importante se calhar começar por nada se faz sozinho porque tudo quanto os percursos que nós fazemos ou que eu tenho feito tem sido com muito suporte de muita gente, não só da minha família e do meu marido, mas de muitos amigos e de pessoas com quem eu estimo muito e agradeço muito, porque, como estava a dizer, tudo é feito com o apoio de muita gente. Não somos uma ilha, né? Não somos uma ilha. Percurso. É como tudo, os meus pais vieram para o Canadá com 3 filhos pequeninos e eu fui criada no Canadá. Tinhas que idade? Tinha 9 anos. Uau! E lembras-te de teres vindo para o Canadá? Lembro-me perfeitamente de ter vindo no avião com os meus pais e a aventura. Sim. Mesmo lembro-me muito bem. Não deixa de não ter sido... Eu estava a começar a entrar naquela idade que... Entre a infância e a adolescência, não é? E foi completamente... foi muito difícil. Porque a culpa era dos meus pais, eu estarem felizes de ter perdido os meus amigos, vim para um país que não te conhecia ninguém, que não falava a língua. Como eu percebo. E eu, olha... Coitados dos meus pais, eu de certeza que lhes fiz a vida negra, eles perdoaram-me, tenho a certeza, se não perdoaram, perdoem pais, estão lá no céu. mas percorri assim. Entretanto, nós queremos crescer num instante, especialmente nos 70s, queríamos todos crescer muito rapidamente e... Mal sabíamos nós que não era preciso pensar assim, porque o tempo passa a correr, não é? Mas, entretanto, andei no liceu e, olha, decidi que era mais importante casar-me e ter filhos do que continuar a estudar. E foi o que aconteceu. E aos 34 anos... decidi voltar para a escola. E isso é uma história muito interessante, porque há muitas mulheres que não têm a vontade de fazer o que fizeste, mas não têm a coragem. E cá está o tal apoio, se calhar tiveste muito apoio do teu marido para poderes voltar. O que é que te faltava na vida que te fez voltar à escola? Olha, faltava-me tudo quanto eu tinha interesse, eu não tinha... os estudos ou a formação para falar naquilo que tinha interesse. Política, mulheres e política, mulheres e as histórias da mulher. Tanto que fiz uma tese sobre a Maria Alcoforado e porque é que as mulheres freiras
escolhiam ir para os conventos. Isso é muito interessante. Fala um bocado dela, para quem não a conhece. A Maria Alcoforado. Mariana Alcoforado, não Maria. Alentejana, filha de pessoas bastante abastadas, e o pai pronto a casá-la, como era o costume com os outros rico casa com rico, né? para proteger a fortuna, a herança também, e né? a herança, e porque também queriam proteger as filhas até um certo ponto, porque os filhos é que estavam, os homens é que ficavam, os filhos machos, é que ficavam com as fortunas, ou a dirigir as fortunas. E esta senhora decidiu que não, isso não é para mim, e foi para um convento. Porquê? Porque ela também queria aprender, ela também queria estudar, ela também queria ser formada. E que melhor oportunidade do que entrar num convento, aprender a ler, escrever, ler livros, ter conversas com outras pessoas. E não tinha que aturar, sabe ela quem? Exato. Especialmente naquela altura que era o século XVIII, por aí. Mas ela não foi a única, mas ela foi super interessante. Agora, se é verdade ou não que ela que teve um caso amoroso com o tal general da invasão francesa, isso não se sabe bem, porque nós viemos a falar dela foi por causa das 5 cartas portuguesas, que na realidade a gente não sabe se são veramente o que é. Mas isso não deixa de não fazer a pessoa muito interessante. Claro. E de fazer as mulheres que escolhiam ir para um convento e escolher a vida religiosa, não era necessariamente porque elas eram super religiosas, eram porque tinham oportunidades. Era um escape, né? Era um sair dessa vida, exatamente. Aconteceu com a Hildegard, bastante mais cedo do que ela na Alemanha. Aconteceu com a Catarina of Siena, para falar só em 3. Por isso a gente às vezes fala, coitadas, foram metidas no convento. Não é bem assim. É uma opção. É uma opção. E aliás, isso faz-me lembrar o facto que aqui no Canadá a mulher nem sequer era considerada pessoa, feita em 1929? 28. 18 de outubro de 28, podia ter sido 29, mas acho que foi nesses anos. Mas tu imagina, 5 mulheres canadianas, the 5 famous women, terem a garra, né? Meterem-se em guerra porque não só, tinham direito a voto, mas tinham direito a voto porque os maridos tinham propriedade. E elas metem-se para pensar, nós temos que ter o direito de ser pessoas. É que mulheres nós somos. Esse é que é o problema, somos mulheres, não somos pessoas. E é uma contradição enorme. É uma contradição enorme. E então estas 5 foram até a Inglaterra, ao Privy Council. Bem, vamos também não nos esquecermos que se elas não fossem de famílias abastadas também não tinham tido a possibilidade de o ter feito. Exato. Porque nós falamos assim... Mulheres guerreiras. Mulheres guerreiras, mas neste caso tiveram a possibilidade de ir à Inglaterra e ser ouvidas no Privy Council. E foi daí, porque nós, se nos lembramos bem, nessa altura ainda estávamos debaixo do domínio inglês. E então, quando voltaram para o Canadá, já eram pessoas e as mulheres canadianas passaram a ser pessoas, passaram a ter os direitos de poderem exercer, concorrer politicamente, estudar, especialmente estudar. Bem, isso não quer dizer que foi um mar de rosas para ir estudar, exatamente, porque era complicado, especialmente se quisessem ir para a medicina ou para a engenharia. Ou até mesmo a advocacia. Sim, o direito era complicado. Exatamente, mas foi muito interessante. E é este leque de mulheres que te inspira mais tarde a entrar para um curso sobre todas estas histórias? Sei, estudos feministas. E gostaste? Adorei, mas eu foquei-me sempre mais foi na história das mulheres e adorei, mas
Mas, acima de tudo, foi muito interessante descobrir certas coisas que são mitos urbanos. Tais como? As mulheres nunca queimaram os sutiãs. Ai, Por essa não exemplo. conhecia. A sério? Por exemplo. Nunca aconteceu. Ok? Mas isso não quer dizer que nós não tivemos grandes heroínas, tanto no Canadá como nos Estados Unidos, como na Europa, como Em na qualquer Inglaterra, parte em do qualquer mundo, parte quase. do mundo, que fizeram grandes lutas e que se opuseram a entrar em guerras que se calhar não tinham necessidade de o entrar e o fizeram. O que a mim me faz muito triste hoje não é o que se passou nessa altura, porque passou-se e foi uma grande guerra e foi louvável. Mas sabes o que é que me faz triste hoje? Não Uma miúda com aprendermos. 20 anos dizer-me não sou feminista. Exato. Não aprendermos com o passado? Não. E de eu dizer assim para ela, e a minha resposta é sempre, mas não és feminista porquê? Eu não acredito nessas coisas. E então eu pergunto-lhe, mas gostas do direito de poderes entrar numa faculdade sem te perguntarem porquê ou porque não? Gostas do direito de entrar com os mesmos direitos em qualquer firma? Gostas dos direitos que estamos quase em igualdade, mas ainda não estamos? Mas todas essas coisas, e só para dar poucos exemplos, de usufruírem de todas as lutas que foram arrastadas até aqui, inclusive o facto de termos birth control. Exato. Não é? Que deu uma liberdade enorme às mulheres. Achas que o problema tem a ver com os rótulos? Hoje em dia nós vivemos numa... E eu sou um bocado contra rótulos por causa disso. Vivemos numa sociedade de rótulos em que há... O rótulo feminista, em alguns casos, é visto como malucas. Não sei se sabes onde é que eu estou a querer chegar, ou seja, é aquelas que põem cartazes, vão para a rua, fazem barulho e cartazes e não sei o quê. Achas que é essa a ideia de feminista que existe hoje em dia? Que é esse rótulo que elas dizem, eu não me identifico com isso, sem compreenderem a essência do que é ser feminista, que acabaste de descrever? Não, eu acho que ouvem muito... Porque o rótulo realmente eu também não gosto dele. Eu também não, mas eu acho que, acima de tudo, que é a ala da direita que está a pôr ideias nas cabeças das nossas mulheres. E isso é interessante. Achas que a direita está assustadoramente a ganhar terreno junto da sociedade? Assusta-me as mulheres que acreditam nos direitos, perca dos direitos que vão ter, ou que não se acreditam que vão perder os direitos que usam todos os dias. Exato. Estás a ver? Porque ainda não foi não foi assim há muito tempo que na Arábia Saudita as mulheres não podiam conduzir. Por exemplo. Exato. Ok? E eu fico assustada quando as pessoas dizem não, mas eu voto por a direita por mera economia. Bem, então vamos ver os policies. Desculpa, não sei dizer. As políticas. As políticas. As moções. Vamos ver, comparar umas e outras. E vamos ver, porque na realidade, vou só dar um exemplo. No Canadá, que nós entramos em grandes deficiências nos anos 80 e 90, foi com o Partido Conservador, não foi com o Liberal, que foi o Paul Martin que nos tirou daquela... E o tempo do Mulroney. E isso tudo, porque o Mulroney até deixou o país bastante mal. Fez coisas maravilhosas. O Mulroney fez coisas maravilhosas, mas não foi na economia. Exato. Ele fez coisas maravilhosas com o Reagan e com a Thatcher, que, por exemplo, libertaram a África do Sul, para usar uma palavra assim mais simplística. E se não fosse a pressão deles, talvez o muro de Berlim existisse hoje. Exato.
Por isso não quer dizer que eles não fizeram coisas muito boas. Economicamente falando é que não. Economicamente falando é que não. E hoje em dia as pessoas identificam a direita com riqueza. Olha, basta ouvirem aquilo que o Trump está a dizer todos os dias e não vai haver riqueza absolutamente nenhuma para ninguém. E essa é uma grande questão. E já vamos voltar um bocadinho ao teu percurso depois do tirares o curso, mas como é que te sentes com esta ideia de sermos o 51º Estado e termos um governador em vez de um primeiro-ministro? Até me custa dizer. Sabes que eu estou-me a rir, não é? Mas eu estou-me a rir porque as pessoas que se calhar pensam que é uma facilidade enorme. Pois, eu já cansei de dizer que não. Isso não acontece com a maior das facilidades. Nós temos the Charter of Rights no Canadá. Para começar, teríamos que todos nós votar, e eu custa-me a crer essa carta, exato. Eu custa-me a crer que toda a gente, que não houver, porque neste momento 90% das pessoas, vamos pensar que são as 90% das pessoas que têm juízo no Canadá, que concordam que nós devemos ser o Canadá e que somos o Canadá. E que é um absurdo toda esta conversa. Mas vamos só, então, ainda por um bocadinho mais aí, que é o facto que só com os nossos acordos com os indígenas, nós estamos aqui 100 anos até isso acontecer. No mínimo. Ok? Por isso, eu acho que isso que seria as pessoas que ouvem o Sr. Trump e que ouvem ele falar, pensam que é uma coisa muito simples e ele próprio não sabe o que está a dizer. Não, eu acho que ele perdeu noção do que diz e cá está, a linguagem simplística com que ele diz, pega-se no lápis e apaga-se uma linha imaginária, ok, mas isso então são todos os continentes, são linhas imaginárias, né? Já agora vamos dizer que a Europa é um país e não um continente e que o resto é tudo para esquecer, portanto, enfim. Mas nós vamos então só falar numa coisa, ele está sempre a falar que é o fentanyl, que é o grande problema dele. Nós temos 1%, há 1% que vai para a América do Canadá, que não deixa de ser um problema, não é? Sem dúvida, mas é 1%. Mas é 1%. Mas ninguém fala, e ele não fala, e estas pessoas da direita, ninguém fala das espingardas, pistolas que matam as nossas pessoas todos os dias no Canadá, que são ilegais, que vêm para aqui da América. Contrabando de armas, eu estou farta de dizer isso também. Por isso não convém. É complicado. Cristina, voltemos então, aos 34 anos vamos estudar, tiramos um curso e depois? Aos 40 anos temos o canudo na mão. Maravilha, e o que é que fizemos com ele? Olha, sabe-se uma coisa? O canudo não interessa naquilo que é. Eu concordo. O que interessa é ter o canudo que abre tantas portas. E é quase injusto, não é? Às vezes às vezes tens conhecimento, mas não tens o diabo do canudo e quase que não quase que quase te julgam como segunda classe. Porque tu tens praticamente, não tens oportunidade de fazer aplicações para entrares em A, B, C ou D se não tiveres o canudo. Seja ele lá o que for, porque eles não perguntam o que é que está o canudo. Ou em geral não perguntam. Nem que média... A não ser que seja para medicina ou engenharia ou coisas assim desse género. Nem que média de notas se tem, nem nada. Por isso, o canudo abre muitas portas. Por exemplo, o facto que estudos feministas talvez tivesse aberto um bocadinho, e o facto de eu ter tirado algumas das cadeiras em estudos de meio ambiente talvez tivesse, mas eu fui a única portuguesa, ou o único português no país inteiro que foi convidada para ser parte de um grupo de 24 pessoas que trabalhava diretamente para o escritório do primeiro-ministro a dar conselhos e a fazer estudos
entre o meio ambiente e a economia. Mas isso é muito interessante, fala lá um bocado disso, como é que acontece? E qual foi o primeiro-ministro? Paul Martin. E depois, entretanto, o Paul Martin perdeu e ainda estive com um bocadinho com o... Se seguiu o Jean Chrétien? Não, Jean Chrétien foi antes. Paul Martin, Stephen Harper. Stephen Harper. Yes. So, que depois, entretanto, foi um grande erro, porque eu penso que nunca se devia ter desmantelado uma coisa que faz pesquisas e que faz entre o meio ambiente e a economia, porque na realidade podem trabalhar juntos e pode-se fazer muito dinheiro com o meio ambiente. E foi super interessante, conheci pessoas super interessantes. E tiveste de deslocar até o Ottawa ou trabalhavas? Eu trabalhava no país inteiro. Tive a oportunidade de estar em Nunavut, em Yellowknife. Nunavut? Durante o dia ou durante a noite? Durante o dia, por acaso. Mas todos os meses havia uma reunião de uma semana inteira e depois daí havia aquelas sub-reuniões que era para fazer os estudos e para apresentar os estudos, que nós tínhamos o direito de fazer um conselho para o budget anual, o orçamento anual. Por isso era super interessante. Não sabia. Bem, deve ter sido. É um Canadá muito diferente. É um Canadá muito diferente. Olha, por exemplo, a gente estávamos em Ottawa um mês fazia-se a reunião em Ottawa e depois os outros meses. Por isso, mês sim, mês não, estávamos ambulantes. E então era Vancouver, olha, nos Rockies tivemos foi das melhores experiências da vida, que este país tem coisas tão bonitas, que é um dos meus tão sonhos, vastos. é visitar todas as províncias e territórios canadianos, adorava. Olha, por exemplo, eu fui daquelas pessoas que por causa dessa reunião não estive cá naquele blackout quando vocês tiveram 4 dias. Sério, aquele apagão de 4 dias? Naquele verão eu estava em PI. Isso foi histórico. Eu estava em PI, vê lá, perdi a história do Ontário. Isso foi histórico. Mas que maravilha. E tanto, quanto tempo é que estiveste nessa posição? 5 anos. Uau, que espetáculo. Bem, deve ter sido algo assim fenomenal. Vou-te dizer que na altura David McGuinty, agora o nosso ministro, era o CEO do National Roundtable. Ai, que espetáculo. Por isso tenho uma relação muito especial com ele. E depois desse projeto? Depois desse projeto tive a oportunidade de... Apliquei para ir trabalhar para um subjuiz, não sei se é isso que se poderá dizer, mas it's an adjudicator. Deve ser isso. Também não sei bem qual é o termo em português, mas deve ser. Faz exatamente o que é. Foi para o Assessment Review Board of Ontario. Da avaliação. E o que as pessoas, e eu como juiz, na altura, sim. é um termo muito coisa, porque não tem nada a ver, não é? É quase uma assessoria sem o ser, né? Mais ou menos à base de assessora, é isso. E então as pessoas entram tal e qual no tribunal, tem que se levantar para quando a gente entra em coisa e essas coisas. Tinhas um martelo? Não tinha martelo e também não precisava, que eu falo bastante alto, não preciso. De fazer decisões sobre os impostos que nós pagamos nos prédios e nas propriedades. Não queres ir trabalhar para a Câmara de Toronto atualmente? Não, obrigada. Ok. Não, obrigada. Okay. E nessa altura houve a oportunidade de fazer mediação. E a mediação, isto é, a mediação de expropriação de terrenos. E então passei para fazer isso e fiz a mediação da expropriação dos terrenos todos em volta da nova ponte de Windsor para os Estados Unidos. Ai, que espetáculo. Fiz alguma das expropriações do 407, que é a ir para Peterborough. Sim. Fiz
infelizmente não está a correr muito bem, mas a culpa já não é minha, mas isso é da Eglinton, quando eles fizeram a expropriação das propriedades para fazer as estações do novo Sim, não falemos da Eglinton. metropolitano. Mas isso como estava a dizer, a culpa já não é Já não minha, é porque tua. isto, quando eles falavam comigo na altura, os senhores que vinham falar comigo e dizer às pessoas: a gente temos uma oferta muito boa para vos dar, olha, vamos dar tanto. E eu olhar temos que depois olhar às duas situações Claro. e ver se mediamos, porque as nossas coisas valem sempre muito dinheiro para nós, não é? Exato. E para eles valem só aquilo que É um eles cifrão. pensam, não é? Um cifrão. E então há sempre uma mediação aí no meio. E então eu fiz isso na Eglinton, mas eles na altura diziam: isto é para estar pronto em 20, porque isto temos que pôr o trânsito a andar em 20. 20 em 2020? Não, 3020, 2020. Tá bom, tá bem. Pronto, mas é só o que A sei. esperança é a última que morre. Pois, é a única coisa que sei sobre o assunto. Entretanto, Cristina, eu tive a oportunidade de conviver contigo em campanhas políticas. Como surgiu a oportunidade de estás à frente de campanhas? E tu fizeste um trabalho extraordinário. Como é que surgiu essa oportunidade? Convites? Voluntariei para o Mário Silva, originalmente. E correu muito bem na primeira vez. E depois, a segunda vez, já foi convite. Exatamente. E depois, entretanto, com muito prazer, ajudei a Ana naquilo que pude. E que mulher de armas que nós temos na nossa Sem comunidade. dúvida. Uma grande pena não estar atualmente na Câmara. Vai estar um dia, tenho Se fé. Deus quiser. E lá estarei para ajudar. Mas foi assim. E gosto de política. É talvez Achas o que meu ainda- assunto favorito para falar com os amigos. Eles devem ficar cansados de me ouvir a falar da política. Eu costumo sempre dizer, eu não sei nada de política, mas gosto muito de política. Até eu sou assim. E interessa-me sobretudo porque acho que diz-nos respeito, toca no nosso presente, mas sobretudo no futuro das gerações dos nossos filhos, de netos, se os tivermos, etc. Né? Achas que voltamos sempre a esta questão da comunidade estar sempre mal representada politicamente? Em primeiro lugar, concordas com essa frase? Claro. O que é que achas que, ao fim destes anos todos, falaste no Mário Silva, na Ana Bailão, temos tido imensas pessoas, a Cristina, etc. O que é que achas que não está a funcionar na nossa comunidade? Bem, ao risco de ser criticada por muita gente. Mas isso já é normal, não há problema. Mas é normal, já estou habituada. É isso, é assim. Primeiro, nós não votamos. Nós somos canadianos. Ainda é um problema na nossa comunidade. Nós somos canadianos por conveniência. Eu vou dar um exemplo. Na altura até tu andavas a bater às portas comigo. Depois bati muitas vezes. Eu estava algures na Brock Street, batia uma porta às 10 da manhã. Uma senhora veio e diz: minha senhora, eu vou votar por a Ana, mas tem aqui umas coisinhas a fazer, já lá vou. E tu sabes, nós vamos ter os updates durante o dia. Às 4 da tarde, bato outra vez à porta da senhora e ela diz: ainda não pude, mas vou. Ok, obrigada, mas precisa que eu a ajude. Pois é que dá isso, é que vai-se buscar a pessoa à casa se for preciso, não é? E a senhora diz: não, eu vou lá. Sabes que os polls naquele ano fechavam às 8 da noite. Sim, eu fui eram scrutineer e lembro-me. 7h30, já bate à porta da senhora. Olha, diga a Ana que eu gosto muito dela e tem todo o meu apoio. Muito obrigada. Mas eu hoje já não me apetece sair de casa. E eu respondi à senhora, fui se calhar um bocadinho rude. Assim, minha senhora, a Ana não precisa do seu apoio se você não for votar por ela. Exatamente. E é essa atitude que nós, pelo menos nessa altura, tivemos com esta pessoa, com uma senhora. Mas acontece diariamente que as pessoas... eu não vou votar, não precisam do meu voto. Um voto conta. Eu estou farta de dizer, e acho que foi aqui na Davenport que um candidato foi escolhido por a diferença de um voto. Julie, na última vez? Na última vez, portanto, não está errada a minha informação. Um voto faz a diferença e as pessoas às vezes não se convencem disso.
É isso. E a outra coisa é assim. Olha, Ana, francamente, se não tirastes o tempo para ir votar, tens tantas oportunidades para ir votar. Pois, No advance. dia que que cai o RUT, Yeah. por isso que é chamadas as eleições, e começas a coisa, podes ir ao Elections Canada Office no teu bairro eleitoral e votar. Exato. Vou de férias, vou a Portugal, vou ali, vou acolá, posso Basta. votar antes de ir. Depois tens o Advanced Voting, que calha sempre num fim de semana. Exato. Foi trabalhar? Não, tem sábado e domingo, pode ir também votar antes disso. E por isso as oportunidades estão aí. Então, Mas a outra oportunidade, mas vou-te só dizer, por ter tantas oportunidades, é que quando me disser assim, ai, fulano anda a fazer mal, cicrano anda a fazer mal e não sei o quê, a minha resposta é sempre, votou. votou. Eu também digo isso, não votou, não reclama. E a pessoa diz-me, ai, não tenho tempo para essas coisas. Então, desculpe, também não tem direito à opinião. Não reclame. Não, eu não era um reclame. Acho que não tem direito à opinião, que é diferente. Porque não tirou o tempo para ir votar. E eu acho que isso que é um grande mal na nossa comunidade. Obviamente que os grandes poderes deste país vão dar suporte às comunidades que lhe dão votam. suporte. Claro, que votam. Ok? Depois temos a outra coisa. As pessoas que querem concorrer, epá, neste país é caro concorrer. É. Nos países todos é caro. Não é como em Portugal, que em Portugal as eleições são pagas por a bolsa pública. É. Aqui não. Aqui nós temos que ter Uma máquina de angariação de fundos. de angariação de fundos. Temos que ter o voluntariado. Por isso, para manter essa máquina toda na nossa comunidade é muito difícil. No meio de tudo isso, de organizar eleições, de bater a portas, enfim, todo o trabalho que envolve política, qual foi a maior desilusão, se é que sentiste alguma vez alguma desilusão, qual foi a maior desilusão que sentiste? Porque às vezes há aqueles dias em que nós dizemos assim, epá, eu fiz tudo, mas estou a sentir-me em baixo. Sentiste algum dia isso? 2, 3 vezes. Queres falar? Primeira vez que a Ana perdeu, trabalhou-se tanto, e tínhamos tanta esperança, não só numa jovem que provou mais tarde que era capaz de fazer o trabalho. Exato. Mas o trabalho árduo que se fez. Foi um verão de bater a muita porta. Depois disso, foi quando o NDP fez um wave enorme no Canadá e tantos políticos perderam os seus lugares e o Mário Silva foi um deles. Uhum. E tinha-se trabalhado igualmente. E até tenho uma história muito engraçada dessa altura. Ia falar outra vez no direito de votar. Durante essa campanha, nós estávamos naquele prédio onde o Ferma tinha os escritórios na Dufferin Street. Yeah. E no dia das eleições entra um senhor por o escritório dentro. Como eu estava a ser chefe de campanha com o Giles, com o Michael Giles, eu estava dentro do escritório. E entra um senhor e chega-se direto ao pé de mim e diz assim, Dona Cristina, já fui votar. E eu assim, que bom, foi exercer o seu direito, que é um privilégio. Que bom, há tantos países no mundo que as pessoas nem sequer podem votar. Olha, ainda bem que o senhor fez isso. Olha, e vim cá para dizer que votei por o Mário. Olha, obrigada. Mas o senhor tem o direito de votar por quem o senhor quiser. Exato. Mas é que, entretanto, eu apanhei uma multa de estacionamento e eu estou aqui para a senhora me pagar. E eu... eu não estava a ver onde é que esta história ia parar. Não esperavas, pois não? Não. E eu olho para o homem. Estava à espera que ele pedisse uma garrafa de água, sei lá, uma Santos, qualquer coisa eu olho assim. para o homem e digo assim, mas o senhor está a brincar comigo? O senhor foi
votar, que é o seu direito e o seu dever, E apanhou uma multa porque não apanhou soube uma multa estacionar. porque estacionou mal. O que é que isso tem a ver comigo ou com o candidato? Ai, meu Deus. Foi-se embora todo zangado. Mas imagina, Eu nem sei como é que é de comentar. Como é que se reage a uma coisa dessas? Não se reage. o senhor tem que pagar a sua multa. Enfim. Cristina, nos últimos tempos, a tua atenção e o que eu mais admiro em ti é que o teu trabalho está sempre virado para o bem público, para o bem da comunidade de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente com política, mas há sempre um trabalho teu envolvido com questões sociais. E o teu trabalho ultimamente tem a ver com algo que é muito querido da comunidade e que faz muita falta e que é a Luso Canadian Charitable Societies, né? Como é que chegas até esta organização? Primeiro, o Jack passou-lhe uma loucura por a cabeça e convidou-me para ser board member. E eu aceitei. Não creio que seja loucura, mas pronto. Eu aceitei. Só estive lá 8 anos no board. Depois, entretanto, a Heather também depois passou a ser CEO, porque a organização cresceu consideravelmente, não é, daquilo que nós éramos na St. Clair em 2003, não é? Mas, entretanto, entrou o Covid. E foi A complicado. pandemia foi muito complicado. Entretanto, eu já me tinha aposentado da posição que eu estava no Ontário e vim para casa. E sabes uma coisa? Eu sou horrível em casa. Ias dando em doida? Não. Eu ia dando com o meu marido Em doido? Coitado. Não tem nada a ver com ele. Estou-te a dizer, ele foi um santo, ele aturou-me. Estou-te a dizer. As mulheres são complicadas, né? Complicadíssimas, mas neste caso a culpa seria toda minha se o homem me tivesse desrespeitado, que não foi o caso, mas por acaso, entretanto, quando estava a acabar a pandemia, entretanto começou-se a falar na residência e nestas coisas da Luso e no facto que nós temos pessoas idosas que têm filhos a ficar idosos, que estão a ficar com dificuldade de tomar conta dos seus filhos, de os levar para casa, de lhes dar banho, de Porque lhes eles dar... próprios precisam de ajuda, não é? Exatamente. E então começou-se a falar, o que é que se vai fazer para ajudar estas pessoas? Uma residência. E, entretanto, entro eu na coisa e assim, Cristina, queres trabalhar comigo? Que é um privilégio todos os dias trabalhar com a Heather Grant. Eu aprendo com ela todos os dias, ela é bastante conhecida na comunidade, porque ela chegou a trabalhar no banco, na Dundas e Elsington, foi ela que transformou o BCP na altura para Bancos de Montreal, para o BMO, e então o meu grande privilégio era trabalhar com outra heroína e acalmaram as coisas em casa. Sim, acalmaram as coisas em casa. E obrigada à Luz, porque senão tinha sido complicado. Como é que é o teu dia-a-dia? Fala-nos o que a Cristina faz no dia-a-dia na Luso. Sabes uma coisa? A Luso é um time de gente muito boa. A começar por o Jack e o Board of Directors. E depois, o resto sim, eu ajudo a fazer fundraising, todos nós fazemos, todos nós estamos a colherada naquilo, todos nós fazemos o nosso papel. Eu não tenho, vejo os nossos clientes, os nossos utentes entrarem por a porta dentro, mas não sou eu que lhes vou dar de comida à boca, não sou eu que lhes mudo a fralda, não sou eu que os limpo, não sou eu que os anda com eles, não é sou eu que lhe dou programação. Isso são os heróis, PSWs, DSWs. Esses são os heróis que trabalham com eles todos os dias e que lhes dão
que lhes dão algo para fazer durante o dia, que os socializam durante o dia e que os têm a ensinar Estão ativos, não a é? fazer atividades, música, e os voluntários que vêm com os bichinhos para eles fazerem festas, aos que vêm como hoje fazer um puppet show, ou os que vêm fazer música, uma senhora que vem lá dar aulas de zumba. Os que andam em cadeiras de rodas mexem as mãos e os pés. Pá, há sempre movimento para fazer. Por isso, eu não sou nada ali dentro. Quem é as pessoas que têm o dia a dia com eles. Eu estou no meu cantinho, no meu escritório, a fazer aquilo que é preciso fazer. Mas que é gratificante ao fim do dia, não é? Muito gratificante. A Luso, como disseste, cresceu de um cantinho na Saint Clair, tem hoje 3 estabelecimentos, o terceiro está a ser feito, o quarto está a ser feito. Fala-nos um pouco disso. Em 2003 houve eu também acho que é uma heroína, que foi uma senhora na comunidade que foi ter com um grupo de businessmen na comunidade a dizer que estavam com grandes dificuldades em movimentarem-se de um lado para o outro, e daí saiu primeiro a célebre Bass, não sei se vocês lembram de ver a carrinha. É verdade. E depois daí foi desenvolvendo até ao ponto de fazerem a construção na Saint Clair e Runnymede. E depois disso um grupo de pessoas que estavam também em Hamilton precisavam de alguma ajuda, e daí veio a função que está hoje em Barton Street em Hamilton. E depois em 2016 foi o Peel, Mississauga Road. E entretanto acho que houve uma coisa muito interessante que aconteceu. Lembras-te quando se abriu o prédio na Saint Clair, o segundo andar era o salão onde se faziam as festas e as reuniões? Exato, jantares de gala e tudo, exato. O que é esse espaço hoje? Respite, que não sei dizer em português. Penso que será respite também. Talvez seja, sim. Temos 9 quartos, onde os utentes podem ficar fins de semana e até 2 semanas, salvo erro, cada vez. Por isso, não é uma residência, mas é um sítio que dá um bocadinho de descanso aos pais. É assim uma espécie de uma albergaria sem no ser, né? Em que eles vão lá, ficam e depois voltam. Exato. Eles chamam aquilo, os moços chamam aquilo, os moços, sabes que alguns deles são quase da nossa idade, mas não deixam de ser crianças, as nossas crianças. Chamam o Hotel Luso. O Hotel Luso funciona assim, tens 24-hour service, não tens só os serviços diários, mas depois tens dormida e comida, é um hotel. E podes ficar ao fim de semana e imagina... E os pais descansam um pouco. Não só, imagina que tens um casamento, um batizado da família, uma reunião familiar no qual se calhar fosse difícil de levar a cadeira de rodas ou levar o filho por um problema ou por outro. Olha, vai para o Hotel Luso o fim de semana, fica ali. Preciso ir a Portugal, de repente não posso levar o meu filho a minha filha numa cadeira de rodas, ou porque problema A, B, C ou D, fica ali. Vou no instante a Portugal, já volto, já te venho buscar. Ficam cuidados com o mesmo amor que recebem em casa. Achas que na nossa comunidade ainda existe um bocado de tabu em falar, em admitir que têm filhos com algumas deficiências ou em procurar estes serviços? Ou achas que hoje em dia estamos abertos e que as pessoas se sentem à vontade de dizer eu preciso de ajuda para o meu filho ou a minha filha? Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas estão muito mais abertas hoje em dia e que nós somos sortudos e sortudas como mulheres, mães destas crianças, porque, por amor de Deus, sortudos no sentido daquilo que estamos a falar. Claro. Porque primeiro, ainda não conheci nenhuma pessoa que tenha uma deficiência do qual eu não aprenda alguma coisa com eles.
Sobretudo sorrir. E Sobretudo tu isso. viste os quadrozinhos que estavam na Sim, gala, sim. feitos por eles. Lindos. Talentos. Todos ok? sorriem. Agora, sortudo, a voltar ao sortudo, ao facto que nós, graças a Deus, vivemos, eu quero acreditar que vivemos numa comunidade e numa cultura em que tu pariste o cachorro, por isso a culpa é tua, Exato. ok? E há isso. infelizmente ainda há muitas culturas assim. Há muitas culturas assim. Li recentemente um esse- livro que toca nisso. E é exatamente dessas mulheres que eu tenho muita pena. É. Porque estão fechadas em casa, E muitas tomar vezes conta dos filhos. abandonadas pelos maridos. Abandonadas. Bem, o facto é que isto trabalha de duas maneiras. Uma criança deficiente numa família, ou uma família, uma mãe e o pai totalmente para serem um time super espetacular, Ou ou desune. separam-se. Exato. Não há in between. Yeah. Isso é um bocadinho triste, não é? Claro que é. Cristina, tem sido muito bom falar. Não sei se deixei algo por dizer no teu percurso, nas coisas que gostas, algo que queiras adicionar. Eu quero só dizer uma coisa às mulheres. E é, sejam quem vocês são. E respeitem-se a vocês próprias. Se querem pôr botox e injetarem-se isso tudo, façam isso, por amor de Deus. Querem pintar o cabelo? Pintem. Mas não critiquem as pessoas que têm não o muita fazem. honra em ter cabelos brancos, de não se injetarem, de terem rugas, porque, vou-vos dizer, eu tenho tanto orgulho em cada ruga que tenho na cara, porque fui eu que as sofri, fui eu que as Tenho uma passei história e é para a minha contar, história. não é? Exato, é o que eu digo sempre também. E a outra é, nunca percebi muito bem a história do não me perguntem a minha idade porque sou senhora. Essa aí também nunca me Não faz... compreendo. Também não, mas enfim. Não Eu compreendo. também, já falei É um várias número. vezes, já falei várias vezes nisso, aliás digo sempre, aceitem com um sorriso, é tão bom fazer anos, é tão bom ir tão bom. envelhecendo, né? Portanto, enfim, mas olha, para Alternativa. Olha, a minha sogra dizia assim: ó filha, é mais um ano, estou a ficar velha, não estou. Pois, mas a alternativa era bem pior. Claro, Pronto, claro. está tudo dito. Eu digo sempre, não é velha, é mais sabedoria. É cada vez mais sabedoria. E falta de paciência para determinadas coisas. Falta de paciência para estupidez, 100%. Estou a chegar lá. Olha, para terminarmos, lembras-te da gente usar estes telefones outrora? Lembro-me, os meus pais tinham um na parede. É daqueles... Mas era igual na parede. E o fio que esticava. Depois... Imagina que este telefone aqui te dava a possibilidade de entrares em contacto com alguém do passado. Com quem falavas, o que dirias ou o que gostarias de ouvir dessa pessoa? Olha, se fosse um ente querido, seria com os meus pais, para lhes pedir perdão de eu ter sido, às vezes, muito burra para com eles. Se fosse de uma mulher na história, olha, penso que para ir muito para trás não teríamos muito em comum e talvez fosse mais difícil de falar com alguém no muito atrás, como uma Mariana Alcoforado ou uma Hildegard. Mas acho que eu gostava de falar com aquele grupo do Reagan. E porquê? Gostava de saber o que é que os incentivou a trazerem liberdade ao mundo. Porque o que eles fizeram não foi só liberdade à África do Sul em libertarem uma pessoa que estava na prisão há muitos anos. Ou não foi só em deitarem abaixo o muro de Berlim. Porque eles estavam na Inglaterra. São simbólicos esses. Estavam na América, estavam no Canadá. O que é que os levou a fazer isso?
Gostava de saber. Cristina, foi um prazer enorme. Obrigada. Não será a última vez que vimos até aos Sem Espinhas. Serei sempre, cá estarei com muito gosto. É só preciso vocês convidarem e terem paciência para maturar. Ai, com toda, sem problema nenhum. Hoje não tivemos cá a nossa Cristina, mas certamente que teremos na próxima. Que as ideias de liberdade continuem bem altas. Estamos numa altura muito perigosa. Que possamos continuar a falar sem ter medo. Sim, Porque esse é um grande problema. Acho que está nas mãos de cada um de nós. Obrigada, espero bem que sim. Tudo de bom, continua a fazer o teu trabalho, não só no Luso, política, onde quer que seja. E nós voltaremos com o próximo episódio do Sem Espinhas. Não se esqueça, YouTube, TikTok, Spotify, Facebook, Instagram. Eu tenho que contar pelos dedos, senão nunca sei quantos são. Seja lá onde for, à hora do dia ou da noite que for, estamos sempre consigo através do canal do Ora Cá Estamos. E até à próxima. Este episódio tem o apoio de Creative 7, a empresa de marketing que faz o seu negócio brilhar.